a tela. Vamos fazer as Estão vendo já? formalidades. Sim, estamos Certo? vendo aqui. Certo, tudo certinho. Vamos então fazer a formalidade e daí já Tá. começamos, tá? Então, boa Aham. tarde a todos. Muito obrigado à banca, ao professor Gia, ao professor Lúcio, por terem aceito ser banca da Fernanda. Então, a, a aluna Fernanda Schaefer Teste da Silva vai apresentar o trabalho dela intitulado Estudo da Aplicação de Machine Learning como Auxílio ao Diagnóstico de Glaucoma. Fernanda, então, tu tens 20 minutos para fazer a tua apresentação e depois nós passamos para a lição da banca, né, na ordem que a gente que eles decidirem entre eles, né? Eu não vou botar uma ordem aqui, tá bom? Então, uma boa Tá apresentação. certo. Peço que todos mantenham seus microfones desligados e a câmera deixar só com a Fernanda para a gente salvar a banda aqui, tá bom? Muito obrigado, Fernanda. Então, como o professor Rodrigo falou, o meu trabalho é o estudo da aplicação de Machine Learning como auxílio ao diagnóstico de glaucoma. Mas primeiro vamos entender um pouquinho quem é afetado pela doença. Imagina você ir dormir com uma visão normal e acordar descobrindo que perdeu parcialmente ou até completamente a visão, sendo que bem provavelmente você não vai conseguir recuperar nem com intervenção cirúrgica. Então, essa é uma situação real de quem é afetado por glaucoma. Inclusive, aconteceu com um dos parentes do professor Rodrigo. Nós acabamos entrando nesse assunto durante a discussão e desenvolvimento do trabalho. Em termos anatômicos, o glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo óptico e, como consequência, comprometimento visual. Aqui, como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem uma indicação ali, malha tabecular entupida. Então, o nosso olho ele tem sistemas de lubrificação, canais. Se esses canais, porventura, eles são entupidos, isso causa uma pressão muito grande interna do olho, que pode provocar o glaucoma. Bom, em termos estatísticos, a gente sabe que mundialmente existem 80 milhões de portadores de glaucoma, sendo que 35% dos diagnosticados eles já estão cegos. E até 2040 teremos 22 milhões de pessoas cegas por glaucoma. Se a gente for trazer para termos monetários, 411 bilhões são perdidos anualmente em produtividade. E por essa ser uma preocupação global, tanto a ONU quanto a OMS se posicionaram a respeito. A Assembleia Geral da ONU ela se mobilizou para garantir o acesso global a cuidados oftalmológicos e a OMS se comprometeu com cuidados para a visão, né, como uma das metas para 2030. Inclusive, se comprometeu a fornecer ferramentas de desenvolvimento e implementação para apoiar países na avaliação e prestação de serviços de cuidados oftalmológicos, incluindo ferramentas para avaliação de glaucoma. Bom, então surge o questionamento. O que a gente pode fazer? E é nesse contexto que eu trago o meu trabalho. Ele tem como objetivo geral estudar a aplicação de algoritmos de ML capazes de auxiliar no diagnóstico de glaucoma e, como objetivos específicos, pesquisar e selecionar datasets com imagens de fundoscopias, estudar o tratamento de imagens de fundo de olho, avaliar a eficácia de um modelo para predição e procurar pontuar um método acessível e aplicável a áreas remotas, também de pouco acesso a sistemas de saúde. Mas, para isso, vamos entender um pouco de conceitos básicos para a gente ter uma visão melhor do trabalho que foi desenvolvido, começando pela anatomia do olho. Então, essa é uma imagem de fundo de olho. A gente vê aqui algumas artérias, algumas veias, a fóvea, a mácula, responsáveis pela nitidez, pela qualidade da nossa visão, também a região do disco óptico e do copo óptico, que é a parte que nos interessa. E por quê? Porque é através dela que a gente pode ver se um indivíduo tem ou não glaucoma. A gente pode ver nessas imagens um disco óptico normal e um disco óptico com glaucoma. Ou seja, a gente vê que a região do copo óptico ela é expandida e o nervo óptico ele é empurrado para a lateral. Uma outra parte importante desse trabalho são esses exames, os exames de fundoscopia, que, como o próprio nome sugere, é um exame de observação do fundo do olho, que significa dizer que ele avalia a retina e as demais estruturas internas. Para esse exame, as nossas pupilas elas são dilatadas com uso de colírio. Imagino que a Maria que já tenha feito esse tipo de exame pelo menos uma vez na vida. Então, esse colírio ele dilata, né, nossas pupilas, permitindo que o médico ele consiga enxergar a parte do fundo de olho, avaliar o nervo óptico, a retina, os vasos sanguíneos e as demais estruturas.
E o procedimento é realizado com um aparelho chamado oftalmoscópio, que projeta esses raios de luz no interior do nosso olho, permitindo que toda a estrutura interna seja visível. Uma outra parte importante desse trabalho é o estudo do estado da arte, para a gente conseguir entender o que já foi feito e conseguir delimitar melhor a nossa pesquisa. Então, aqui eu trouxe um overview sobre 5 artigos que a gente utilizou como base. O primeiro, ele propõe uma CNN baseada em atenção para detecção de glaucoma. Essa arquitetura ela vai incluir várias redes, sub-redes de previsão, sub-redes de localização da área patológica ali, sub-redes de classificação de glaucoma e, digamos assim, que apesar do estudo ele poder ser empregado como referência na questão de deep learning, ele exige bastante processamento para criar esses mapas aí, essas sub-redes. O outro artigo, ele propõe uma estrutura para detecção de glaucoma que integra tecnologias de aprendizado profundo e metodologias estatísticas. Essas tecnologias, elas incluem o algoritmo de aprimoramento de cores, a extração de áreas críticas para análise e uma CNN básica de 4 camadas convolucionais. O terceiro artigo, ele propõe um método que usa redes neurais densamente conectadas para detecção precoce de glaucoma. Aplicou-se, então, uma rede DenseNet com 121 camadas, que foi pré-treinada com um conjunto de dados do ImageNet. Bom, a quarta pesquisa analisou imagens com base em em 3 canais RGB, a fim de encontrar, então, o melhor componente para a detecção de glaucoma. E, apesar de apresentar bons resultados preliminares, o método necessita de pesquisas mais profundas, sem falar que os autores eles focam mais na segmentação e não necessariamente na detecção, na classificação do glaucoma. Por fim, o quinto artigo empregou 5 modelos diferentes, também treinados no ImageNet, para avaliação automática de glaucoma, usando imagens de fundo de olho. Tendo as bases, o estado da arte bem definido, a gente pode partir, então, para a metodologia. A gente pode apontar, então, o início com o estudo das redes CNN, a seleção de um dataset, o pré-processamento dos dados selecionados e, então, a aplicação desses dados ao modelo de machine learning com toda a parte de treinamento, validação e testes. Vamos passar um pouquinho aqui sobre as redes estudadas. É um overview bem básico só para a gente contextualizar. Bom, a primeira rede foi a Inception Vem3, que é um modelo composto de blocos de construção simétricos e assimétricos, incluindo convoluções, por médio, por máximo, concatenações de defaults e também camadas totalmente conectadas. O Inception V3, ele se concentra principalmente em utilizar menos poder computacional, modificando arquiteturas anteriores do próprio Inception. Outra rede utilizada foi a SqueezeNet, que é uma rede projetada como um substituto mais compacto para o AlexNet, possuindo quase 50 vezes menos parâmetros e funcionando 3 vezes mais rápido. A terceira rede foi a VGG 16, que é uma rede que possui uma arquitetura de CNN profunda, com várias camadas, 16 camadas convolucionais, e ela é empregada em diferentes modelos de reconhecimento de objetos e uma das arquiteturas de reconhecimento mais populares, apesar dela ser um pouquinho mais pesada. E a VGG 19, que é uma rede com arquitetura bastante parecida com a VGG 16, porém com 19 camadas convolucionais. Em seguida, então, temos a seleção dos datasets. Usamos 4 datasets, que é o Origa, o G1020, o Acrima e o Refuge. Como vocês podem observar, apesar de serem todos datasets com imagens de fundo de olho, a gente tem bastante discrepância entre uma imagem e outra, até mesmo dentro de um dataset. Por isso, então, a importância de um pré-processamento antes da gente jogar esses dados nas nossas redes. Então, mas antes da gente pré-processar, é interessante a gente remover imagens impróprias, imagens cortadas, desfocadas, com um ângulo não muito bom, porque elas vão provocar ruídos na nossa rede e gerar resultados que a gente não quer. Então, após a remoção das imagens, a gente passa para o condicionamento. Nosso condicionamento foi feito em algumas etapas. Primeiro foi a conversão para a escala de cinza, depois a gente pré-redimensionou e binarizou essas imagens. A partir das imagens binarizadas, a gente conseguiu detectar a nossa região de interesse, que é o disco óptico, né? A gente conseguiu delimitar e redimensionar com base ali nessa região, ajustar o contraste e aplicar alguns filtros. Mas vamos ver esse processo de forma mais visual para ficar um pouquinho mais claro. Bom,
essa é a etapa inicial, a gente tem a imagem original, no tamanho original, a gente fez a conversão para a escala de cinza. Em seguida, então, a gente fez esse pré-redimensionamento, a gente cortou mais focada ali na região de interesse, a gente binarizou e a gente fez a detecção do disco óptico a partir do método de Hall lines ali, e a partir dessa detecção a gente conseguiu cortar as imagens de acordo com o tamanho ali, a região que a gente precisava. Em seguida, então, aplicamos alguns filtros, o filtro Clary e o filtro Cane, para a gente ter um contraste melhor e também entender como se comportaria a imagem com a delimitação ali dentro da rede. Em relação aos nossos testes, a gente jogou todos esses processamentos dentro das nossas 4 backbones ali, usando os modelos de CNN e regressão logística para analisar de forma mais geral quais seriam os resultados. E em relação às métricas, a gente baseou ali a nossa avaliação pela matriz de confusão ali para ver a assertividade das nossas redes. E a partir dela a gente conseguiu tirar métricas de acurácia, precisão, recal e F1 score. Bom, em relação aos nossos resultados, eles foram analisados em 3 etapas, que foi a análise dos resultados gerais, com todos os nossos pré-processamentos, as nossas redes, os nossos modelos. Depois a gente partiu para uma análise do condicionamento, do pré-processamento de melhor desempenho nas redes que a gente selecionou e nos modelos tanto de regressão logística quanto de CNN. E, por fim, a gente fez uma análise mais profunda da rede de melhor desempenho. Aqui a gente tem um quadro, uma tabela, né, com o cenário de melhor performance ali, que foi a imagem centrada ali no disco óptico, com o filtro Clary na dimensão 150 por 150. A gente vê ali com base no parâmetro de acurácia, que foi um parâmetro inicial que a gente utilizou, que a rede VGG 16 ela performou melhor ali, chegando a 80%. Vale salientar que esses testes iniciais, mais genéricos, a gente fez apenas com 160 imagens, 80 com glaucoma e 80 sem glaucoma. Observando, então, esse cenário, a gente partiu ali para a análise da rede de melhor desempenho, que foi a rede VGG 16, já com mais imagens, com 1.550 imagens divididas igualmente ali entre glaucoma positivo e glaucoma negativo. E a gente vê que a gente teve uma acurácia ali perto dos 70% para a rede neural. Em seguida, a gente fez a variação de alguns parâmetros dessa rede ali, da VGG 16, para ver se realmente a gente conseguia um resultado melhor. A gente concluiu que quanto maior o número de neurônios, a gente consegue ali uma performance melhor, com uma acurácia chegando a 71%, e a gente variou o número de interações ali da rede, porém a gente viu que não afetou os resultados. Por fim, aí, essa é a matriz de confusão do nosso cenário final ali, com o maior número de neurônios e com 1.550 imagens. Em relação à discussão, concentrando os nossos resultados, a gente observou que o melhor desempenho das redes foram com imagens focadas na região de interesse, que é a região do disco óptico. Observamos também que imagens em escala de cinza com filtro Clary geraram respostas mais eficientes e imagens melhores, elas não causaram perda de informação, que era um dos nossos receios, mas pelo contrário, os resultados foram melhores e a performance também foi melhor. A gente notou, então, que a rede VGG ela teve um melhor desempenho em grande parte dos testes e também que as redes neurais, com maior quantidade de neurônios nas camadas ocultas, tiveram melhor resultado. Então, como conclusão, dá para pontuar que a pesquisa né, ela, conseguiu extrair dados que comprovam a eficácia das redes estudadas no auxílio ao diagnóstico de glaucoma de forma simples e prática. E ainda a gente pode empregar os dados que foram extraídos dela na construção de novos algoritmos e também na automatização até a criação de um framework para tratamento de imagens de exame de fundo de olho, possibilitando aí exames, conclusões, análise mais acessíveis quando a gente não tem acesso a tanta tecnologia em alguns lugares, né, mais remotos. E como próximos passos, claro, os resultados foram bons, 70%, mas eles com certeza eles podem ser melhorados. Então, a gente pontua que como próximos passos é possível vincular os cenários que a gente estudou a outros dados fisiológicos do paciente, como, por exemplo, a pressão do fundo de olho
e também a outros diferentes tipos de exame de imagem, como tomografia ocular, que podem gerar respostas ali mais assertivas para o nosso trabalho. Então, aqui tem as minhas referências e fica o meu muito obrigado aos professores que aceitaram fazer parte da banca, ao professor Rodrigo que aceitou me orientar, aos colegas que estão assistindo aí e, em geral, ao Unicinos que proporcionou todas as oportunidades durante a minha graduação até agora. É isso. Joia, Fernanda, muito obrigado pela apresentação. Então, agora a gente vai passar para a questão da banca. Jean, já que abriu a câmera primeiro, pode ser? Então quer dizer que... Quer dizer que tá bom. Só que eu sou mais rápido com o mouse. Tá. Muito obrigado, Jean. Vamos lá. Então, primeiro, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando, por ter me convidado para participar da banca, né? Muito feliz de estar aqui, né? Eu gosto desses assuntos, então fiquei bem feliz de participar da tua banca, tá? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Então, primeiro, teu trabalho é muito bom, ele é muito legal, tá? Eu acho que tu fez uma pesquisa bem ampla com relação ao assunto, né? A tua apresentação foi muito boa, muito elucidativa, tá? Eu achei muito legal o que tu apresentou mesmo, muito dinâmico, muito bom, né? Tipo, todos os pontos foram mostrados ali, achei bem legal mesmo, tá? Então, parabéns de antemão, assim, né? Teu texto é bom, tua apresentação é boa, tá? Então, assim, né, é o que eu sempre falo, né? Quando o trabalho é bom, assim, tipo, quando ele tá bem escrito, tá bem apresentado, a gente acaba entrando na seara técnica, mas no sentido de, tá, vamos discutir o trabalho, né? Que é a parte que eu acho mais legal, assim, tipo assim, dado que a gente não precisa se preocupar com detalhes menores, a gente pode entrar em umas coisas de discutir o trabalho, tá? Que eu acho que é a parte mais legal de participar de uma banca, assim, né? Então, tá, depois eu vou passar ali uns detalhezinhos, umas coisinhas que ficou no teu texto, eu passo pro Rodrigo ali, né, umas coisas menores e tal, e outras para vocês discutirem e ajustarem, tá? Mas eu fiquei com algumas dúvidas, tá, Fernando? E agora eu queria só te perguntar aqui com relação a alguns detalhes, tá? A primeira delas é o seguinte, tu fala no título sobre machine learning, tá? E tu usou basicamente só rede neural convolucional, tá? Não que esteja errado usar machine learning, tá? Mas de repente tu podia ser um pouquinho mais específico no título, né? E dizer que é deep learning, né? Entende? Porque tu usou rede neural convolucional, e convolucional é deep learning, né? Entende? Então talvez só trocar de machine learning para deep learning, né? Só isso, porque fica mais específico, tá? Porque assim, quando tu fala em machine learning, de novo, isso não é regra, tá? Porque existe um monte de discussão do que é um e o que é outro, tá? Mas quando tu entra em machine learning, normalmente o pessoal pensa nos mais clássicos, né? SVM, KNN, o K-means e Random Forest, que são aprendizados não baseados em neurônios e tudo mais, né? Mas enfim, acho que esse é um detalhe mínimo, assim, né? Tu falou que tu usou 4 bancos de dados ali, né? No teu trabalho, tá? Uma coisa que eu fiquei com dúvida no texto, eu agora fiquei com um pouquinho menos de dúvida na apresentação, mas eu vou te perguntar igual, é o seguinte. Tu usou os 4 bancos de dados, tu juntou todas as imagens dos 4, só abre o microfone que tá fechado e eu não consigo te ouvir. Ai, desculpa, eu tinha mutado. Sim, eu juntei eles. Usou os Juntei 4, os 4 então. bancos. Sim, os Tá. 4. Então acho que tu tinha que deixar isso específico no texto, tá? Uhum. Foram Sim. utilizados os 4 bancos e bota assim, ó, Uhum. resultando em tantas imagens com glaucoma, tantas sem, Uhum. e depois no meu filtro sobraram tantas, depois as que eu selecionei Uhum. manualmente sobraram tantas. Uhum. Entende? Tu colocar um número de Sim. imagens bem específico, assim, sabe? Porque ficou meio... Tá, Uhum. tu falou quantas imagens tem em cada banco, só que no final eu tentei somar pensei, vou somar as imagens e ver se fecha com o valor dela. Não, não fechou. Não, Uhum. agora eu vou pegar e separar. Sim. Não fechou. Sabe? Então deixar isso Pois bem claro, assim, só isso eu bem... acabei não colocando, é que eu procurei deixar o mesmo número de glaucoma positivo e negativo, né? Só Isso. que nos datasets tinha muito mais imagens sem glaucoma do que com glaucoma, por isso que Claro, claro. acabou não fechando, né? Não, mas tranquilo, Realmente faltou colocar esse detalhezinho. só deixar esse detalhe Uhum. bem explícito lá, tá aqui, né? Acho que isso não Sim. tá, não desmerece o trabalho, né? Uhum. Tá. Teve uma figura esquemática que tu usou na apresentação que eu acho que tu podia botar no trabalho também, tá? Que tu Uhum. explica bem direitinho ali que o glaucoma acontece quando tu entope alguns vasos que Uhum. tem
que eu me esqueci o nome deles agora, eu não sou especialista em olho, né? Mas tem ali uns vasos que eles entopem e tal, e eles são os principais causadores do glaucoma, tá? Acho que essa imagem tu poderia colocar no texto também, porque facilita o entendimento, tá? Não que ali quando tu fala do exame em si, tenha ficado ruim. Tá bem bom, deu para ler o trabalho, eu aprendi direitinho, tu mostrou um exemplo de uma imagem com e sem glaucoma, deu para ficar bem claro ali as diferenças, tá? Mas eu acho que essa figurinha esquemática ajudaria o leitor, tá? Com certeza. E pensando no seguinte, né, que nem o Rodrigo sempre fala nas bancas, tá? Eu e o Lúcio, a gente é obrigado a ler teu trabalho inteiro, tá? Mas quem for no futuro pegar teu trabalho para ler, né, o cara vai querer ter uma noção melhor no início, assim, né? Tipo, no início do trabalho já entender o que está se tratando e tal, como é que funciona. Então, ajudar um leitor mais iniciante, assim, né, mais leigo, né, faz com que o teu trabalho seja mais proveitoso, né? Tá. Então, tu falou das 160 imagens e tal. Ah, tá. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, que isso talvez seja um pouquinho interessante colocar um pouquinho mais no teu texto também, tá? Porque todas as redes análises convolucionais que tu usou ali, tanto a Inception, a VGG16, a VGG19, eu me esqueci qual é a outra. A SqueezeNet, né? SqueezeNet. Isso. Todas elas usam o ImageNet lá, e tu escreve no texto que eles usam o ImageNet para teste e tal. Só que tu não fala que elas são pré-treinadas, tá? Em nenhum momento do texto tu colocou que elas são pré-treinadas. Então tu tem que escrever isso em algum lugar e deixar explícito que elas são pré-treinadas. E que esse treinamento que tu faz com glaucoma é o final do treinamento, entendeu? Então, Sim. entende? Então elas já são pré-treinadas, então toda aquela parte de detectar detalhe, que às vezes os convencionais detectam detalhes e tudo mais. Então isso aí já está pronto, isso aí tu não mexe, porque já foi treinado, né? Tu vai adicionar só a parte que tu quer ser mais específico pro teu sistema, né? Acho que esse é o grande vantagem dessas redes aí. E daí tu fala, e daí nesse mesmo caminho, né? Tu fala que tu aumenta o número de neurônios, tá? Na camada oculta. Bom, a VGG16, cara, só a 16 ela é enorme. Então, acho que tu poderia, de repente, de novo, para ajudar as pessoas que vão ler teu trabalho, é mostrar, ó, na arquitetura VGG16 é nesses neurônios que eu mexo. Sim. Tu entendeu? Porque Sim, com certeza. eu também não lembro isso de cabeça, tá? Na verdade, acho que ninguém sabe isso de cabeça, só quem trabalha com isso seguidamente. Mas é bom tu colocar lá, né? Ó, na VGG16 é aqui que eu mexo a quantidade. Eu sei que é bem pro final da arquitetura, tá? É lá nas últimas camadas, né? Então, aqui é onde eu mexo a quantidade de neurônios, tá? Só para conferir contigo agora. Esses neurônios que tu mexe é a camada totalmente conectada, né? Sim. Tá, Então ela é bem no final lá. É bom tu deixar isso explícito qual é a camada que tu mexe, tá? Né? Que tu fala ali que quanto maior o número de neurônios, tu melhora a eficiência, tá? Então acho que isso seria interessante. Eu tinha mais uma coisa para falar que me escapou agora, que era nessa ideia do VG. Ah, sim. No teu estado da arte, tu viu que tem vários, tu mostrou que tem vários trabalhos que tentam fazer uma coisa parecida com o teu, né? Eles tentam lá pegar as imagens e identificar se tem glaucoma ou não, tá? Na apresentação não apareceu, mas no texto eu vi que tem vários trabalhos que têm uma acurácia maior que 90%, né? Nisso, tá? Aí o que eu achei que faltou, isso tu poderia colocar na tua discussão e até puxar um pouquinho na conclusão também, é o seguinte: por que, tá? Isso não, de novo, não entenda mal, tá? Eu não tô, não é um demérito do trabalho, eu só quero entender. Por que o teu trabalho não atingiu os mesmos 90%, tá? Eu sei que o trabalho deles é muito mais amplo, tá? Mas acho que é importante tu discutir, né? Do tipo assim, as abordagens, sabe? Entende? Porque assim, por exemplo, eu sei que não, eu tô pressupondo isso porque eu não li os outros trabalhos. A parte de processamento de imagem é totalmente original, né? Tu não copiou isso de ninguém, né? Foi toda uma ideia tua, né? E daí tu testou isso com essas 4 redes, tá? A pergunta é, qual a diferença do pré-processamento que tu fez para que pro pré-processamento que eles fizeram, de tal forma que eles conseguiram 90% e tu 70%, entendeu? Sim, Sabe? sim, entendi. Entende? Porque assim, né? Uma coisa que a gente tem que entender também, tá? Que o fato de tu ter conseguido 70% é super bom, tá? Porque assim, não é uma competição, entende? A competição de quem consegue a rede neural que tem uma acurácia maior, sabe? Eu acho que não é isso, né? Eu acho que é toda uma questão de tu discutir justamente o método, o que tu usou antes, como é que tu construiu a rede, como é que tu conseguiu esse resultado, né? Aí, bom, chegou no 70%, tá? O que eu posso voltar agora
e analisar de Uhum. novo para mim conseguir uma acurácia melhor, sabe? Uhum. Então, acho que de repente faltou tu discutir um pouquinho, assim, do tipo, Sim. né, por que tu não conseguiu chegar naquele Uhum. resultado, ou por que eles chegaram e tu não, né? Uhum. Ou do tipo assim, ó, não, isso aconteceu, tá? Eu sei porque Uhum. eu já fiz isso, né? Tu pega o trabalho dos caras, tu tenta reconstruir o trabalho e tu não chega no mesmo resultado, Uhum. né? Bom, a Carol tá de prova que a gente trabalhou com as coisas de PPG aí, que, por exemplo, os Uhum. caras, olha só, meu sistema aqui é lindo, né? E daí a gente vai tentar reproduzir o trabalho dos caras e não é tão lindo assim, entendeu? Não, aconteceu comigo também. Eu tentei reproduzir ali uma rede, pelo menos ficou bem parecido as camadas e tudo, e realmente o resultado não, não ficou. Não Entende? ficou, né? Então, às vezes, entender qual é a diferença, sabe? Ou por que não Sim. funcionou e tal, é importante, tá? É Uhum. importante, né? Então, de repente, tu poderia só fechar a tua discussão com isso, sabe? Um comparativozinho, olha, Sim, que nem tu não fez com o estado da entendo. arte, né? Tu Uhum. buscou o estado da arte, só recupera ele no final e compara com o teu, assim, né? E Sim, de não, com novo, certeza, super válido. e que nem o Rodrigo fala assim, ó, não tenta comparar com o teu Uhum. com o intuito de desmerecer o teu trabalho, Uhum. entende? Mas ao contrário, de merecer ele, do tipo assim, não, Uhum. o trabalho realmente é bom, eu consegui fazer isso, aquilo, tal. Cheguei no mesmo resultado que o cara, eu testei o que esse cara fez e não deu certo, entende? Acho que Uhum. essa discussão no final é importante, assim, né? Tá? Bom, e uma coisa que eu vou te sugerir agora, tá? Que é o seguinte, né? Agora eu tive essa ideia durante a tua banca, na verdade, olha só. Olhando de novo para as imagens ali de Uhum. fundo de olho, principalmente as com Clare ali, né? Uhum. Eu olhei, tá, mas essas imagens a gente pode gerar imagem sintética, né? De glaucoma. Porque olha só, no final tu chegou em mil e quantas imagens? 1.400 imagens. 1550. É, 1.550. é mais arredondado, né? Acho que me deu 1449. Tá, Por 1.500, aí. mais ou menos 1.500, tá? Beleza. Se tu olhar lá a documentação dessas VGG16, essas imagens super poderosas de CNN aí, Uhum. que as imagens decoram, eles decoram, né, Uhum. as tuas imagens muito fácil, né? Então overfit é muito fácil com CNN, né? Uhum. Sim. Então a única forma de tu não ter overfit é tu ter muitas imagens, tá? Bom, e daí tem uma discussão do que, tipo, às vezes o data augmentation, né? Principalmente numa imagem de fundo de olho, que, tipo assim, não faz muito sentido tu rotacionar ela porque ela é redonda, né? Uhum. Então, Sim. assim, se ele detectou glaucoma nessa imagem, tu rotacionar ela, ele vai detectar glaucoma nessa aqui também. Uhum. Entende? Até E- porque os exames variam entre si, já tem essa diferença. Exatamente. Então, tu só rotacionar ela e tal, Uhum. não vai ter um ganho tão expressivo assim nos teus resultados, né? E o contrário, se tu pegar uma imagem que ele erra, né? Tu vai propagar esse erro, sabe? Então, assim, eu acho que nesse caso não faria sentido o data augmentation, mas faria Uhum. sentido a gente molar umas imagens sintéticas, tá? E daí Uhum. isso dá pra gente tentar trabalhar junto com o trabalho da Gabriela, que ela vai apresentar semestre que vem, que a Uhum. gente faz umas imagens sintéticas de angiografia de olho, tá? De fundo Uhum. de olho, né? Eu até te perguntei uma época sobre isso, né? Acho que eu te mandei uma mensagem perguntando uma coisa. Sim, Isso, acho que isso. sim. E Uhum. daí a gente pode usar o trabalho dela justamente para simular essas imagens bem direitinho ali do fundo do olho, bem na região que nos interessa ali, Uhum. e emular coisas com glaucoma e sem glaucoma e somar essas imagens sintéticas com as imagens reais. E daí sim a gente vai ter um conjunto de imagens que são totalmente independentes umas das outras, sabe? Uhum. E a gente não usa Sim. data augmentation, sabe? Uhum. E Sim. daí tu vai conseguir É ter, bem sei lá, legal essa ideia. e daí tu vai ter 1.000 imagens com glaucoma, Uhum. 1.100, e vamos ver o que essas redes falam agora, sabe? Eu acho que isso é uma ideia que a gente pode discutir no futuro, caso tu queira, claro, né? E se o Rodrigo Sim, quiser sim. também, né? É muito bem Tá? legal. Achei Então, o interessante. que eu tenho para te dizer é parabéns, teu trabalho é muito bom, né? Então, a gente Muito discutir essas coisas no obrigada. final é a parte mais legal do trabalho, assim, porque a gente consegue, né? Eu aprendo, acho que, né? Acho que tu aprendeu bastante com o assunto, eu aprendo conversando contigo cara, parabéns de novo, assim, parabéns para ti, Muito parabéns pro obrigada. Rodrigo aí, é um baita trabalho, tá? Muito obrigada. Rodrigo, passa a palavra para ti de novo aí. Um minutinho que eu me atrapalhei aqui, meu. Cliquei uma coisa que eu não sei que. Ah, agora sim. Foi para um segundo desktop aqui que eu não sabia que existia. Bom, Jean, muito obrigado, obrigado. Achei bem legal essa tua ideia agora que tu teve durante a banca. Legal mesmo. Então agora a gente passa para a questão do professor Lúcio, por favor. Então, vamos lá. Então, primeiro, Fernanda, Rodrigo, obrigado pelo convite. É um trabalho bem interessante, uma aplicação muito assim, interessante mesmo, né? Então, o Geo já fez eu riscar todos os minhas anotações quase, né? Mas algumas sobraram.
Então, primeiro, assim, parabéns pelo trabalho, né? Tu conseguiste ser sucinta a ponto de conseguir, em menos de 20 minutos, apresentar o trabalho e deixar ele entendível, tá? Então, tua apresentação foi muito boa. Obrigada. Apesar de ter os 50 slides, tu fez em 17 minutos, tá? Isso é bem legal. O teu texto também é um texto bastante compacto, mas muito bem elaborado, tá? Pequenos detalhes que eu vou passar para vocês depois, tá? Coisas muito, muito poucas, né? Até para destacar uma coisa que eu sempre acho complicada, né? Eu sei que o teu orientador gosta da introdução como um único item, né? Sem subdivisões, né? E isso complica um pouco mais colocar os objetivos ali dentro, escrever os objetivos. Mas tu fez isso de uma forma muito elegante e deixou muito claro, né? Então, durante os teus últimos, no penúltimo parágrafo da tua introdução, tu conseguiu escrever o teu objetivo geral, teus objetivos específicos, e eles ficaram muito claros, né? Não colocou isso como itens, mas ficou muito bom, tá? Então, parabéns para vocês. Vocês conseguiram dar uma introdução muito boa no trabalho, tá? Então, assim, a revisão, eu achei ela excelente, tá? Ela foi assim, cirúrgica, aquilo que eu preciso entender para defender meu trabalho, tá? Ou para chegar nas minhas ideias. Os trabalhos, no estado da arte, os trabalhos relacionados com o Stat, ali, foram bases muito boas de comparação e para a tua metodologia, então não tem nada que contribuir nessa parte específica aí, né? Alguns outros detalhezinhos aqui de referência de figura, coisinhas, tá? Mas nada desmerece tecnicamente o trabalho, né? Os gráficos, então, talvez sugeriria, quando tu adaptou eles, fazer uma subdivisão, alguns estão ruins de ler, né? Mas nada disso. E aí, assim, chegamos na tua metodologia, tá? Eu acho que eu gostei da forma como tu colocaste a metodologia, como tu validaste, né, o teste nos modelos. Tá? E aí surgiram duas dúvidas que aqui na tua apresentação ainda não ficou bem claro para mim, né? A primeira é tu explicar um pouquinho mais como é que tu removeu os ruídos, e a segunda uma dúvida bem pontual, que talvez eu tenha passado no texto, mas não achei, né? No momento que tu treinou os teus modelos, né? Então são duas perguntas. No momento que tu treinou os modelos, tu falou dos datasets que tu usou, né? Ah, esses datasets, tu procurou balancear eles ou tu não se preocupou com isso? Ou seja, deixar tantas quantas imagens com ou sem glaucoma, ou tu não teve essa preocupação, já que os datasets eles vinham com as imagens? Não, eu procurei deixar certinho, assim, tantos com, tanto sem de cada um. Tá. Então, isso é uma coisa importante, né, Pra de tu colocar, né, que não destacar foi no descrito. texto, né, porque eu até achei que eu tinha passado, porque no momento tu falou em 80 imagens sem, 80 imagens com, mas isso foi no teu teste, não foi no teu balanceamento, no teu treino, desculpa, né? Então, esse é um ponto que eu diria para te destacar. Por quê? Porque isso é muito importante para a gente entender que dificilmente houve um overfitting, né? Porque tu Sim. balanceou. Então, esse olhando assim, eu não tinha essa informação para assim, pode ser que ela fez um overfitting, por isso que os resultados delas não foram tão bons quanto os outros trabalhos, tá? Mas tu teve resultados bons, 71% já é um resultado muito bom. E aí a outra é a questão dos ruídos. Eu não sei se tu pudesse explicar um pouquinho mais como é que tu fez para remover esses ruídos. O processo do tratamento da imagem todo, dessa localização do copo ali, ficou muito claro. Eu só não entendi a remoção dos ruídos. Se foi só na imagem ou tu fez alguma outra coisa antes. Não, na verdade foi manual mesmo. Eu selecionei as imagens que eu queria e eu fui excluindo as que não estavam boas. Então eu não fiz nenhum algoritmo nessa parte, foi no olho mesmo, assim. Tá. Essas imagens que estavam Tu cortadas. chegou a mencionar isso durante o texto, eu não me lembro. Não, eu coloquei de forma genérica, só que Tá. foram removidas as imagens que estavam prejudicadas, né? Mas eu não Tá. citei. Então Qual a bota metodologia eu foi utilizei? feito em... Tá. Só para deixar bem completinho se Sim. alguém quiser reproduzir o teu trabalho. Tá?
E aí, só para fechar, que nem disse, o Gia já fez um monte de questionamentos que eu também tinha dúvida aqui, então não tem por que repetir, né? Já que o trabalho está muito bom. Ah, Aí, só para elogiar a tua conclusão, né? Que tu conseguiu, na tua conclusão, trazer, ou responder aqueles objetivos que tinha proposto lá de forma bem clara. Tá? Então, tu fez um fechamento muito bom no trabalho. A gente consegue ler ele de forma bem dinâmica. Assim, não tem aquelas quebras do teu texto, tá bem organizado, tá? A linha de raciocínio que tu teve tá ok. Né? A gente consegue entender por onde tu caminhou. Né? Então, é só mais dar os parabéns mesmo Muito pelo obrigada. trabalho, né? São as pequenas contribuições que eu posso dar no teu trabalho, tá? Mais uma vez, obrigado. Então, tá, muito obrigada, gente. Joia, então, muito obrigado, Lúcio. Então, Fernando, agora a gente vai fazer uma mudança de sala aqui, né? O Lúcio, o Jean e eu, e na sequência nós já retornamos, tá bom? Tá certo. Vamos lá, pessoal. Parabéns, Fernanda. Tava muito boa a tua apresentação. Ai, muito obrigada, Arrasou. gente. Obrigada. Tava nervosa. Normal, natural, mas foi muito bom, tá? Muito obrigada. Vou pedir dicas pra ti quando eu for fazer a apresentação, porque tava muito linda. Ai, obrigada. Eu tinha colocado no template do Unicinos, eu fiquei, meu Deus, esse negócio tá muito feio. Né? Eu Tinha também não ficado. gosto. Mas eu sou zero criatividade pra esse tipo de coisa. Às vezes, sabe o que eu fiz? Quando tu vai no PowerPoint, tem um botãozinho lá, ideias de design. Aí tu clica lá. Aham. Aí Ah, ele, show. ele gera umas coisas, eu fui olhando, fui fazendo uns negocinhos parecidos assim. E pensei, isso aí, ó, ficou bonitinho. Ficou muito legal. Tá, bem bonito. Obrigada. Eu tava meio preocupada, né? Porque o pessoal tava comentando, não tô conseguindo apresentar em 20 minutos. E eu, meu Deus, tá dando aqui, sei lá, 15 minutos, tá tudo errado. Mas foi Eu bem vendo. certinho. Deu pra entender tudo, assim, todos os passos bem claros. Muito bacana. Mas que bom, muito obrigada. Eu cheguei a olhar a tua, Carol, também, quando eu tava ensinando, achei bem boa a tua apresentação, bem legal o teu trabalho. Obrigada. Os slides Mas- estavam feios, mas assim. Não, mas eu achei muito bom, assim, toda a parte da metodologia, todos os testes que tu fez ficou muito bom, ficou bem trabalhado, assim. Muito bom mesmo. Obrigada, obrigada. Vai comemorar já olhando o jogo do Brasil, né? Pior, né, pessoal? Vou liberar o pessoal cedo no fim, né? Pra ir olhar o jogo. Eu acho que eles têm outras bancas ainda depois. Será? Que sacanagem, né? Ter banca durante o jogo. Triste, O né? resultado da banca depende do jogo. Vá. Depende da felicidade dos professores. Parabéns, Fernando. Tava muito boa a tua apresentação. Muito obrigada, Gustavo. Tu já chegou a apresentar também? Eu não Já. lembro se já. Apresentei na terça. Que legal. Tá gravado? Dá uma espiada depois, que sabe. Tá gravado, mas ninguém tem acesso. Nem eu não consigo baixar. Quer dizer, eu consigo ver, né? Mas não consigo baixar. No pior, ruim, às vezes não gosto do Teams, né? A gente não tendo muito esse negócio de acesso. Mas será que tu não tem como configurar, tipo, tu abrindo lá no Microsoft Stream, não tem como Não fui eu que setar as gravei. permissões? Tem que pedir pra quem gravou, eu acho. Daí te colocar Eu como. vou falar com o Rodrigo depois. Faz sentido. Ih, vão falar comigo o quê? Da gravação da banca, Rodrigo. O que que tem da gravação da banca? Eu não consigo baixar. Sério? Foi tu que gravou. Tá, eu te libero lá daí. Beleza. É só fazer
O suspense, é bom. É que foi tudo muito rápido. Ainda tem gente que tem que fazer pipoca lá, gente. Aí eu Então, tá. liberei você cedo pra olhar o jogo, gente. Gente, é Olha só. 20 para as 4, a banca da deveria ter às 4, tá? Vamos ficar aqui parado agora esperando. Vamos ficar parado esperando. A gente fala. Até esperar uns 15 minutos para dar o resultado. Eu vou lá fazer pipoca, daí depois eu volto. Pô, eu vou ali pegar um café e já volto. Tá, então vamos lá. Tá bom, então. Não vamos te deixar esperando, Fernanda. Fernanda, parabéns. Está aprovada com distinção. Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Parabéns, garota. Muito bom. Muito obrigada. Pulou umas mãozinhas ali. Parabéns! Que arraso! E olha aí, ó. Olha os puxa-saco. Ah, tem torcida aí, que legal. Muito bom, gente. Muito bom, parabéns. Quando eu fiz as minhas defesas, só tinha gente vaiando lá, não sei porquê. Tão legal. É. Tipo, na minha banca a gente combinava as perguntas, né, Rodrigo? Lembra? Uhum. Ô, meu, tu me pergunta isso na banca. Vou mostrar que eu sei. Jura, não. Parabéns, gente, parabéns. O trabalho tava muito bom. Parabéns, Muito bom Fernanda. mesmo. Valeu. E se quiser continuar, Fernando, Obrigada. pede autorização pro Rodrigo, a gente conversa aí. Não, mas tranquilo por mim, se quiser só chamar. Pretendo... Viu como é que ver funciona, Lúcio? Viu como é que funciona? Não, tô brincando. Falando sério agora, se vocês quiserem continuar e tal, quiser usar aquela ideia que eu falei ali das imagens sintéticas, a gente dá uma discutida aí. Tá? Sim. Tá? Sim. A ideia é muito boa. Então Beleza. tá, gente. Eu penso em publicar, né? Vamos ver, tem os Claro. passos ainda, mas Tem Sim. que se de coçar. repente já pra... Tá bom? Tem que se Vamos coçar, conversar. tem que se coçar. Tem que se coçar. Então tá, gente. Valeu aí. Então Obrigado. tá, gente. muito obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada por Tchau, quem tchau. veio olhar, muito feliz. Tchau. Valeu, um abração, parabéns. Tchau, tchau. Parabéns! Parabéns, Tchau. Fernanda. Tchau, Puxa tchau. sacos! Valeu, gente. Puxa sacos! Tá gravando.